Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Nós queremos começar agora essa série de aulas a respeito da Santa Missa e da liturgia da Santa Missa. E quero justificar já desde o início o porquê dessas aulas, né? Nós precisamos, no nosso país, ajudar um pouco as pessoas que preparam a missa e mesmo os padres que celebram a Santa Missa a aplicarem finalmente aquilo que é a reforma litúrgica do Vaticano II, tal qual ela foi pensada e tal qual ela está na legislação litúrgica. Por que isso? Porque existe muita crítica com relação à missa, né? Tem muita gente que critica o missal de Paulo VI e fala dos horrores da liturgia depois do Vaticano II, etc. Bom, a primeira coisa que a gente constata é que 90% dessas críticas não existiriam se as pessoas seguissem aquilo que está no missal. Ou seja, as críticas que as pessoas fazem do missal de Paulo VI, na verdade, não são críticas do missal de Paulo VI, mas da aplicação do missal. Né? Então, eu não quero aqui, neste pequeno curso, são só 4 aulas, né, entrar agora num debate para a gente... o que é que... a reforma da reforma, o que é que Bento XVI pretende fazer no futuro, se esse missal vai mudar, o que é que não vai mudar, etc. e tal. Não me interessa isso, por enquanto, não é o caso. A gente não somos futurologistas, a legislação futura ainda não existe, o que existe é a legislação atual. Então a gente pode e deve estudar a lei canônica litúrgica atual, né? Então, a abordagem de liturgia que eu gostaria de propor neste curso é uma abordagem canônica. Quero a gente entender, não é, que missa tem lei, missa tem critério. Não é a equipe de liturgia que vai se reunir e a equipe de liturgia vai decidir como vai ser a missa. Essa é uma mania do nosso país, né? A equipe de liturgia parece... são os demiurgos, né? Eles vão criar o mundo do zero. Então, o que é que nós vamos fazer essa semana? Então, as pessoas vão à missa um pouco com a disposição de quem vai ao cinema. Se senta no banco e fica esperando. O que é que vai ter de novo essa semana? Né? Enquanto isto é não somente catolicamente errado, cristamente errado, como é antropologicamente inadequado. Veja, gente, rito é rito. Rito é algo repetitivo, por natureza. Você vai num terreiro de candomblé, espero que não vá, mas se você for, né, num terreiro de candomblé, você vai encontrar lá o pai de santo executando o rito. Por exemplo, no culto do candomblé, o culto do candomblé tal qual ele é vindo da África, né? Sem os sincretismos que depois também eles têm dificuldades de manter a, aspas, pureza litúrgica, né? do candomblé. Mas se você for a um terreiro, né, de candomblé, você vai ver que o pai de santo, a mãe de santo, está ali todo concentrado no que ele está fazendo, em executar o ritual. E não tem comentarista. Não tem animador litúrgico. Não tem ninguém dizendo, agora a mãe de santo fará tal coisa. Não, as pessoas que estão ali estão contemplando o rito sendo realizado. Estão participando do rito. E ali, uma coisa típica do candomblé, que é bem diferente do conceito de liturgia cristão católico, né? É que não existe palavra, né? Raramente se fala no ritual do candomblé. As coisas são feitas. Mas ali existe rito, existe repetição. E quando tem palavras,
que são feitas, são pronunciadas, são palavras pronunciadas numa língua que ninguém entende, né? Em Roma, tive um colega que era do Benin, e ele disse que veio ao Brasil, né, e encontrou na Bahia negros que no ritual de candomblé e etc. repetiam palavras que eles não sabiam mais o que significava, mas depois de séculos continuavam repetindo a mesma palavra que tinham recebido dos antepassados e que ele, que era africano, sabia o que queria dizer. Não é? Antropologicamente falando, essa ideia de rito que se repete, de língua sagrada, né? Isto existe algo de verdadeiro humanamente. Então, até mesmo antes da gente falar de igreja católica, de falar de autoridade do Papa, de falar de obediência ao missal, etc, etc, a grande verdade é que a forma como as pessoas estão vivendo a liturgia é uma forma antropologicamente errada. Antropologicamente não corresponde à verdade do homem. Por quê? Porque o que estão fazendo com a liturgia católica hoje vem de uma mentalidade racionalista, iluminista de liturgia, que entrou na Igreja Católica por tendências protestantizantes. Vocês podem ver, né, o que é a liturgia calvinista. Calvino, em Genebra, o que é que ele fez? Ele mandou tirar todas as imagens das igrejas, mandou quebrar os vitrais, onde estava lá a vida dos santos, a Bíblia Pauperum, etc e tal. Mandou tirar todas as imagens, transformou as igrejas em salas de aula, iluminadas, onde as pessoas se sentam e ali tem uma aula, tem lição, né? Se canta e se ouve, se canta e se ouve. É uma visão racionalista. Não tem gestualidade, não tem vestes, não tem língua sagrada, não tem incenso, não tem velas, não tem imagens, não tem nada. É só um racionalismo. Eu e Deus. Eu e Deus. Aqui, a minha cabeça, eu sou um cérebro equilibrado em cima de um corpo, né? Então, o meu cérebro irá prestar culto a Deus. Está entendendo? Essa ideia, ela é iluminista. E nós estamos fazendo isso nas nossas igrejas. Quando a gente vê, por exemplo, equipes de liturgia, às vezes bem intencionadas, mas completamente equivocadas, porque elas não têm formação, são ignorantes, né? Se elas soubessem, se alguém ensinasse para elas fariam diferente, mas... Entende? Eu queria que você entendesse isso. Eu não estou aqui com esse curso propondo a Terceira Guerra Mundial, né? Vamos agora, como xiitas, entrar nas igrejas e impor a lei canônica. Não é isso. Eu só estou tentando iluminar as pessoas com conhecimento que elas não têm. E às vezes elas estão fazendo coisas, não é nem por má vontade, é por ignorância mesmo. Entendeu? Então, qual é a ideia? A ideia é a gente saber o que é que está lá no missal de verdade, para aplicar. Saímos dessa noção iluminista, onde a gente vai nas igrejas, essas equipes de liturgia, elas vão lá e transformam a missa numa pedagogia. Se as pessoas não entenderem tudo o que está sendo celebrado, então não celebra. Aí, ao invés da gente celebrar um rito, o que é que fazem? Entram com um cartazinho, né? Vamos fazer um ato penitencial. Aí uma pessoa com um cartazinho escrito opressão, o outro com um cartazinho escrito miséria, outro com um cartazinho escrito fome, desemprego, né? Latifúndio e não sei o que. Entra com aqueles cartazinhos, esse é o ato penitencial. Gente, isso é jogral, né? Isso é pedagogia ultrapassada ainda por cima, porque não se usa mais esse tipo de coisa, de sala de aula trazido para dentro da igreja. Está entendendo? Se você tivesse com um jogral numa escola primária, etc e tal, tudo bem, mas nós não estamos nisso. Nós estamos celebrando o sacrifício
redentor da cruz. A missa é a celebração da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós estamos celebrando. Não é a festa da comunidade. O Papa Bento XVI chama muito a atenção disso. Ou seja, esse antropocentrismo litúrgico, onde a comunidade se celebra, ao invés da comunidade cultuar a Deus, prestar culto a Deus. Está entendendo? Então, este antropocentrismo, ele é inadequado. Nós precisamos nos voltar para Deus. A liturgia é um culto de adoração. É o louvor a Deus, é a realização do culto maior que o ser humano possa fazer aqui na Terra. A celebração da Santa Missa, porque é a celebração, né, do sacrifício eucarístico da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É algo muito sério. E a igreja, por quê? Essa realidade desse sacrifício de louvor a Deus, esse sacrifício expiatório, esse sacrifício redentor, a igreja precisa cercar essa realidade sagrada com leis que protejam. Nós precisamos proteger aquilo que nós temos de mais santo. Nós precisamos proteger aquilo que nós temos de mais importante na nossa vida. Porque se a gente deixar atirar pérolas aos porcos, né, nós vamos perder o que nós temos de mais bonito. Então, a abordagem desse curso ela é canônica, mas vamos lembrar que não é uma abordagem sem espiritualidade, sem teologia litúrgica. É tudo isso, a espiritualidade, a teologia litúrgica, etc, etc. Mas nós precisamos entender que existem leis para proteger. Não é? O Código de Direito Canônico diz o seguinte, que os fiéis têm direito de receber dos seus santos pastores, né? Têm direito de receber os ensinamentos da igreja. Eles têm direito de receber e de prestar culto a Deus na liturgia oficial da igreja. Portanto, um padre que segue o missal, nada está fazendo nada mais, nada menos do que o seu dever. E um padre que inventa a missa está pisando no direito dos fiéis. O fiel ele tem direito de receber a liturgia da igreja, não a liturgia do Padre Paulo. A liturgia como ela está na igreja. Então, quais vão ser os pilares, digamos assim, que vão sustentar esse nosso curso introdutório? Número 1 é a Instrução Geral do Missal Romano, que foi publicada em 2002. Aquilo lá é lei litúrgica. Não é uma sugestão. Não está dizendo assim, olha, talvez seria oportuno. Não, está dizendo faça-se. E você tem que fazer o que está lá. E não inventar. Também, 2 outros documentos que podem nos ajudar é a Redenção em Sacramentum, do Papa João Paulo II, do ano 2004, e a Sacramentum Caritatis, do Papa Bento XVI, de 2007. Então, esses pilares, digamos assim, que vão nos orientar um pouco na reflexão da liturgia. Então, vamos mãos à obra. Até aqui a introdução, até aqui é uma justificativa desse curso, mas vamos então ver concretamente o que é que a igreja espera de nós na celebração da Santa Missa. Bom, a primeira coisa, não é, que a gente tem que entender é que a missa, né, ela tem uma série de vestes que o padre precisa usar. A bagunça começa na sacristia. Não é? A bagunça não começa no altar. Então, quais são as vestes previstas para o sacerdote? Tá? As vestes mínimas de um padre que celebra a missa são a alva, ou seja, chamada alva ou túnica, né? Nós aqui no Brasil temos uma distinção entre alva e túnica. Na verdade, o missal não distingue essas duas realidades, é uma realidade só, é uma palavra só. O que é a alva? A alva é uma veste branca. É a veste batismal. Não é uma veste clerical e não indica nada do sacramento da ordem. Ou seja, todos vocês batizados podem usar a alva. Né? No dia do nosso batismo, nós recebemos a veste branca.
é a alva. Alva quer dizer isso, albus quer dizer branco. Nós tivemos nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Uma coisa importante para a gente lembrar é que o nosso grande manual de liturgia é o Apocalipse. Né? O livro do Apocalipse, os protestantes dizem, isso tudo, a Igreja Católica faz essas coisas aí, essa liturgia com vestes e com incenso, com não sei o que, etc. Tal. Isso daí é paganismo dentro do cristianismo. O catolicismo é um cristianismo paganizado. Meu irmão, você não lê o Apocalipse, não? Esse é o nosso manual de liturgia. As vestes brancas, incenso, tochas, candelabros, né? etc. Está tudo lá. Então, começa então o padre a se revestir com a alva. Para complementar essa alva, existem duas coisas que, segundo a Instrução Geral do Missal Romano, são facultativas atualmente. Antigamente eram obrigatórias, agora na reforma litúrgica tornaram-se facultativas. Quais são as duas coisas? Talvez alguns de vocês nunca tenham nem visto o negócio, né? A primeira é o amito. O que é o amito? Amito é uma espécie de um lenço grande com duas fitas na ponta, que o padre coloca ao redor do pescoço, enfia aqui na batina, né? Ao redor do pescoço e amarra aqui, para depois colocar a alva por cima. Não sei se já viram isso, não é? Então isso daí é facultativo, não é mais obrigatório. Se o padre tiver uma alva, ou aqui no Brasil a gente chama de túnica, que cobre as vestes do dia a dia, ou seja, no caso aqui a batina ou o clésima, que são as vestes do dia a dia que um padre é autorizado a usar, né? Manga de camisa não é roupa para o padre celebrar a missa. Ele deveria estar ou de clésima ou de batina. Pelo menos é isso que a legislação canônica prevê. Não é? Então, a alva, a túnica, deveria cobrir a batina e deveria cobrir o clésima, para não aparecer. Então, se coloca o amito ao redor do pescoço. Simbolicamente, o amito lembra o capacete da salvação. Porque o amito antigamente era usado como capuz, né? Aí foi sendo transformado, etc. E ficou dessa forma. Bom, e uma outra coisa que é facultativa também é o símbolo. O símbolo é aquele cordão que o padre usa para cingir os rins, né? O símbolo também é facultativo atualmente. Por quê? Porque existem algumas túnicas que não necessitam de símbolo, porque ela já se adapta ao corpo, não é? do padre. Porém, manter o uso tanto do símbolo como do amito é uma coisa boa. Não é? A gente tem que... ultimamente, a gente sofre de uma síndrome litúrgica chamada liturgia do não precisa. Né? Não precisa, e vai tirando, não precisa. Isso é típico dessa mentalidade iluminista, racionalista que eu falava. Protestante é assim, não precisa, vai tirando. Não precisa, e aí vai depenando, né? Por quê? Porque tem... porque não é essencial. Mas, meu irmão, a gente não vive só a vida real, a vida vivida não vive do essencial somente. Também vive do acidental, né? Quantas coisas a gente faz que são acidentais e, no entanto, fazem parte da nossa vida do dia a dia. Então, a liturgia tem essas duas coisas. Então, o amito e o símbolo. Mas o obrigatório mesmo é a túnica. Até aí, acho que 99,9% dos padres usam a túnica, né, para celebrar a missa. Existem casos, espero que sejam raros, do padre não usar túnica. Infelizmente está virando uma moda no Brasil dos padres concelebrantes não usarem as vestes. Ou seja, só o presidente, o cara que vai estar lá na frente presidindo, ele veste. E os padres que estão concelebrando estão lá de manga de camisa. Isso é completamente irregular, tá? Isso não é permitido pela lei da igreja, tá? O padre, se ele vai concelebrar, ele precisa usar as vestes litúrgicas. Então, a primeira veste litúrgica que o padre se reveste na sacristia é a túnica, ou alva. É importante lembrar uma coisa que aqui no Brasil vai se esquecendo, que é que esta
túnica ou alva deveria ser branca. Houve uma permissão durante a década de 70 e 80 no Brasil de se usar túnica de cor neutra. Por causa do território de missão, o fulano vai lá no meio da lama, do barro, e o branco suja fácil, então se usava um begezinho, uma coisa assim, etc. Tudo bem, é uma praticidade, porém empobrece liturgicamente. Estou dando minha opinião aqui já não é lei, né? Eu estou dando minha opinião que empobrece. O importante seria a gente usar a alva branca mesmo. Que ela seja branca, porque ela é a veste batismal. A riqueza simbólica é isso. Quanto mais vai ficando begezinho, cinzazinho, etc, etc, vai tirando daquele significado original, né? E como liturgia é simbologia também, acho que é muito importante. Tá? Bom, alva. Uma vez revestido da alva, provavelmente e louvavelmente com amito e símbolo. Esqueci de falar o significado do símbolo, né? O símbolo que amarra, cinge os rins, ele significa a igreja que é peregrina. Né? Quando as pessoas iam fazer longas caminhadas antigamente, elas amarravam, apertavam os rins, porque você vai andando, o rim ele fica meio que mergulhado num líquido, né? E você vai andando, quando você anda muito, vai batendo o rim e você fica com dor nos rins. Então, se você aperta, né, ele fica, digamos assim, ajustado, né, dentro do seu corpo e dói menos. Então, se usava isso para as caminhadas. Além disso, as túnicas grandes e compridas atrapalhavam na caminhada. Então, você amarra o símbolo e sobe a túnica para poder caminhar e ter as pernas mais livres, né? Então, o significado do símbolo é esse, é a peregrinação, a igreja peregrina, que caminha na direção do céu. É bonito. Um outro significado do símbolo é também o fato de que na antiguidade se achava que o instinto sexual estava ligado aos rins. Então, amarrar os rins era símbolo de castidade, de temperança, de pessoa que se segura, né? Então tem também esse significado. Bom, e aí então o padre se reveste da estola. O que é a estola? É uma faixa, uma espécie de cachecol, né? É uma faixa que desce, né? Pende no peito. Os diáconos usam essa faixa cruzada, né? Os bispos e padres usam essa faixa paralela na frente do peito. Antes da reforma litúrgica de Paulo VI, os padres usavam a estola cruzada, né? Isso não é mais previsto. Porém, existem algumas casulas, já nós vamos falar da casula, né? A segunda coisa que se põe em cima da estola, se põe uma casula. Existem algumas casulas que são as casulas antigas. A gente chama de casula violão, né? Porque ela tem o formato de um violão no corpo. Elas são feitas para usar com a estola cruzada. Então, elas têm uma abertura aqui para a cabeça, né? Para você entender do que eu estou falando, decote, né? Bastante amplo, porque previa que a estola estivesse aqui cruzada e cobrisse um pouco esse buraco que fica. Então, se você não usa a estola cruzada, fica meio esquisito esse tipo de casula. Então, só para dizer que existem algumas casulas que ainda se deveria usar com a estola cruzada. Mas o previsto é que a estola penda na frente, tanto para os bispos como para os padres. E se você usa o símbolo, né, então essa estola é fixada no corpo com o símbolo. E por cima a casula. A casula não é uma veste facultativa para a missa. Aqui no Brasil, infelizmente, durante a década de 70 e 80, a Santa Sé permitiu, como experiência, que se usasse somente túnica e estola para celebrar a missa. E as coisas que são cômodas ficam, né? Hoje, isso já foi revogado, tá?
isso foi revogado, não é mais assim, né? E isso está bem claro na Redemptione Sacramento de João Paulo II, que exorta, citando a Instrução Geral do Missal Romano. Ele diz o seguinte, número 123: a veste própria do sacerdote celebrante na missa em outras ações sagradas que diretamente se relacionam com ela é a casula ou planeta, caso não se indique outra coisa, vestida sobre a alva e a estola. Essa é a roupa do padre para a missa: alva, estola, casula. Pelo menos isso. Isso é o que está previsto no missal, número 337. Aí, a Redemptione Sacramento continua dizendo assim: igualmente o sacerdote que se veste com a casula, conforme as rubricas, não deixe de pôr a estola. Porque também é essa, né? A estola não se vê, a estola está por baixo, né? Vamos pôr só a casula por cima. Não deixe de pôr a estola. E todos os ordinários vigiem para que seja extirpada qualquer costume contrário. Então, essa coisa da casula é muito importante. A Redemptione Sacramento coloca isso daqui também para a concelebração. Se é possível, se existe número suficiente de casulas, também os sacerdotes concelebrantes devem usar casula, não é? De tal forma que a roupa própria para a missa é a casula, tá? Tanto em alemão, a palavra casula se diz roupa de missa, né? Messgewande. Então é roupa de missa, a casula. Hoje em dia eu sei que muitíssimos padres não usam casula. O que fazer diante dessa realidade? Bom, a primeira coisa, vamos bater no peito e fazer o mea-culpa. A própria Santa Sé criou o problema. Quando a Santa Sé permitiu, na década de 70, que o pessoal celebrasse missa só de túnica e estola. Está entendendo? Foi permitido. Então esse negócio é mais ou menos como pasta de dente. Uma vez que ela sai do tubo, é difícil colocar de volta. Entende? Você permitiu, meu irmão. Agora, a igreja tenha paciência com os padres. Porque tem uma geração inteira de padres que foi formada com essa mentalidade. Então não vamos agora execrar os padres e condená-los, porque foram formados nessa mentalidade e muitos deles não estão nem sabendo que casula agora é obrigatória. Tá? Mas ela é obrigatória para todas as missas, né? Em missas, território de missão, onde o padre tem que viajar horas na lama, e etc e tal, isso e aquilo, e o calor da selva amazônica, se compreende que ele use ainda aquela faculdade que foi dita, né, que foi dada, de celebrar a missa com túnica e estola somente. Mas porque ele está numa situação de missionário. Ele vai viajar dias e dias. Imagina levar uma mala com 4 casulas das 4 cores litúrgicas, entende? Isso pode criar um certo transtorno. Então é mais fácil ele levar 2 estolas com uma cor de um lado e outra cor do outro e celebra. Até aí a gente entende. Mas não tem cabimento numa matriz paroquial, onde o padre está em casa, ele não celebrar de casula. Eu não entendo por quê. Qual é o problema? Ah, mas é muito quente. Muito bem, meu irmão. Então se é muito quente, você usa a casula violão antiga. Ela não é quente. Entendeu? Usa a planeta, aquela lá mais simples. Não é quente. Mas é que o problema tornou-se quase ideológico, né? Ou seja, não se quer usar aquilo que distingue o padre como padre. Tá? Então a bagunça começa na sacristia. Tá? Vamos ter paciência ao aplicar a lei litúrgica, mas é importante que a gente saiba qual é a lei litúrgica. E, corajosamente, os padres jovens, os padres mais novos vão aprendendo e vão aplicando isso. A casula é obrigatória. Tá?